Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Pauta 1, o programa que te conecta com profundidade a diferentes temas do Brasil e do mundo. E no Pauta 1 de hoje conversamos sobre a vitória da direita em Portugal e como essa questão afeta o Brasil. No país lusitano, a centro-direita venceu os socialistas e a extrema-direita ganhou espaço. Pois é, Jéssica, a Aliança Democrática, o governo formado por Luiz Montenegro, venceu a maioria das cadeiras, conquistou o maior número de cadeiras e agora vai tentar realmente formar esse novo governo, e isso que o pleito estava previsto só para 2026. Ele que foi realizado poucos meses depois da renúncia do então primeiro-ministro, Antônio Costa, e o pleito aconteceu durante um cenário de muita instabilidade na política portuguesa. E o maior temor é que a chegada da direita ao poder e o avanço da extrema-direita endureçam as leis contra os imigrantes no país. Um fenômeno que vem ocorrendo em várias partes da Europa. Representantes do grupo Chega fazem questão de entoar um discurso xenófobo, alimentando aí ataques cada vez mais frequentes aí contra os imigrantes. E para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo aqui no Pauta 1 o professor de Relações Internacionais e também cientista político Hugo Tomazetti, que atualmente vive na Espanha. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito feliz por estar aqui com vocês e poder comentar um pouco sobre essa vitória da direita em Portugal e quais são o que pode acontecer entre a relação do Brasil e como é que isso vai funcionar aqui na Europa. Professor, essa ascensão, dos discursos de direita não vem acontecendo só em Portugal. Outros países na Europa, como Holanda, Itália, também, e outros, vêm exibindo esse movimento. Eu queria que a gente começasse o programa com o senhor explicando o que pode explicar, o que pode nos ajudar a entender essa crescente de discursos da direita na Europa. Olha só, esse movimento de mudança, de um progressismo que a gente viveu no final dos anos 90, passando pelos anos 2000, até mais ou menos 2010, 2015, que é quando essa onda de conservadorismo e essa ascensão da direita começa a acontecer, ela pode ser explicada por diversos fatores, sobretudo fatores culturais e fatores também ligados às demandas da própria sociedade. Isso não é algo somente da Europa, não é algo de Portugal, isso não aconteceu agora. A gente tem um exemplo do Brasil que passou pelo que passou em 2018. E, claro, Portugal vem na esteira de todo esse movimento que vem acontecendo em grande parte dos países europeus. Aqui na Espanha, mais concretamente, o partido Vox, que é de ultradireita, que é de extrema-direita, é um partido que também ganhou muita relevância nas últimas eleições, perdeu um pouco de fôlego para o nosso telespectador poder entender como aqui os países são parlamentaristas. O modelo é um pouco diferente do Brasil. As eleições elas podem ser convocadas fora daqueles prazos que são os prazos normais. Isso faz com que, dependendo do termômetro, dependendo do que está acontecendo no país, alguns partidos possam crescer e diminuir. O Vox, aqui na Espanha, por exemplo, ele cresceu bastante nas penúltimas eleições e diminuiu um pouquinho nas últimas eleições. Isso está acontecendo em toda a Europa. Portugal foi o último país onde aconteceram eleições. Agora, no dia 10 de março, é o último país que teve esse movimento de uma ascensão de movimentos de direita e da ultradireita, da extrema-direita, No português brasileiro seria da extrema-direita. A Alemanha passou por isso, a Itália passou por isso, a Espanha passou por isso, a França também tem, apesar de muita força por parte do governo de Emmanuel Macron de segurar um pouco isso, e olha que Emmanuel Macron é de centro mais para o lado da direita, mas tentando segurar aí um pouco a Marine Le Pen, todos esses países passaram por essa ascensão, por esse aumento da direita. E o que explica isso? O que explica isso são os votos da população. Não há outra explicação, não é cosmológica, não é futurista, são as aspirações da população e uma estratégia de comunicação que, acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso depois, que levam a população a optar e a votar por esses partidos. Professor, e até um contraste que existiu muito grande, até dentro do que você já trouxe dentro desse cenário de
mudanças de eleições, como elas podem fugir do protocolo normalmente usual, né, do cronograma que a gente está acostumado. Em Portugal teve eleições 2 anos atrás apenas, né? O António Costa entrou no 3º mandato, ele que estava no poder desde 2015 e desde então, né, em 2023, ele sofreu muitos problemas aí dentro do seu governo e com isso teve uma mudança muito grande, né, no cenário político português, porque o Partido Socialista ele é muito forte, muito tradicional, assim como os partidos socialistas de social-democracia na Europa Central praticamente é muito forte, né, é super tradicional. Só que eles perderam 43 cadeiras na última eleição, eles conseguiram a conseguiram ser favoritos, não precisaram de formar um governo com associações, alianças, né? Eles conseguiram eles próprios, só que agora não é esse cenário que acontece, eles perdem 43 cadeiras. Por que isso aconteceu? Por que o António Costa se demitiu? O que levou realmente a esquerda a perder tanta força em Portugal esse ano? Vamos lá, é muito bacana esse espaço aqui, porque a gente pode explicar para os nossos compatriotas brasileiros e brasileiras como é que funcionam as eleições em um país que é parlamentarista. A gente está muito acostumado com o modelo brasileiro, que é o modelo presidencialista, onde a gente vota para o presidente, a gente vota para deputados e senadores, e claro, o presidente é eleito por votação majoritária e os deputados e senadores pela votação proporcional naquilo que é o modelo brasileiro e é também o modelo dos Estados Unidos. Em países parlamentaristas, como é a grande maioria dos países da Europa, o que acontece? O parlamento é quem vai eleger, depois das eleições, o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro costuma ser do partido mais votado ou da coalizão que se forma nesse governo. Vou dar um exemplo aqui muito claro do que aconteceu aqui na Espanha, porque a Espanha também teve eleições faz pouquinho tempo. Nas eleições aqui na Espanha, o Partido Socialista, o PSOE, ganhou no número de votos, mas proporcionalmente ele também perdeu uma série de cadeiras no parlamento. Ele teve que compor com outros partidos para poder formar um governo. O partido que teria a capacidade, pelo número de cadeiras que tinha no parlamento, para formar governo, era o Partido Popular, que é de centro-direita aqui na Espanha. Acontece a mesma coisa em Portugal. Nesse momento, a União Democrática, esse partido que acaba de ganhar no número de votos e de cadeiras, não vai conseguir sozinho governar. Então, ele vai ter que compor com algum outro partido ou contar com a abstenção de alguns partidos para poder formar o governo. Só que isso também leva a outro problema, porque depois, para poder fazer a aprovação de leis ou do próprio orçamento do país, é necessário que haja maioria nesses votos. E, claro, sem essa composição, fica muito mais complicado governar. É o que está acontecendo exatamente igual aqui na Espanha. E é o que vai acontecer em Portugal. Por que por que o governo português convocou eleições e elas aconteceram agora no dia 10 de março? No ano passado, o Ministério Público de Portugal fez uma denúncia a uma pessoa chamada António Costa, o ex-primeiro-ministro, e isso saiu à luz. Então, o primeiro-ministro, nesse momento, pediu demissão esperando, né, essas investigações. Depois o Ministério Público disse, opa, peraí, a gente encontrou um homônimo, uma pessoa que tem o mesmo nome do primeiro-ministro e não se trata do primeiro-ministro, não é ele que está envolvido nesses casos de corrupção. Como ele já tinha convocado eleições, as eleições vão acontecer e aconteceram, de fato aconteceram. Isso foi o que aconteceu. Inclusive, outra curiosidade para quem está nos acompanhando. Aqui não existe esse modelo do Instituto de ter ou não ter reeleição. Por exemplo, António Costa esteve mais de 4 anos no governo de Portugal, na presidência, como primeiro-ministro, do governo de Portugal, e ele, inclusive, poderia ter se apresentado outra vez como candidato nessas eleições. Não há nenhum tipo de limitação quando se trata de um modelo parlamentarista, porque o que se elege é o partido e não a pessoa. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, mas o modelo é um modelo bastante diferente daquilo que a gente vê no Brasil. E aqui, se eu posso dar um pequeno pitaco de crítica, a nossa própria imprensa brasileira tenta, de muitas formas, fazer essa comparação entre o que é o modelo parlamentarista com o modelo presidencialista que é brasileiro,
E não dá certo. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados nesse momento, ele não é primeiro-ministro. Ele, apesar da força e de tudo o que ele faz, tendo a Câmara dos Deputados na mão, ele não é um primeiro-ministro, porque a figura do chefe de Estado e do chefe de governo no Brasil é uma só, é o presidente da República. Em Portugal, o presidente da República, ele é o chefe de Estado. E o presidente de governo, né, o que é o chefe de governo, é o primeiro-ministro que vai sair de dentro do parlamento português. Inclusive, nesse momento já estão acontecendo as conversas para poder o presidente apresentar qual é o candidato que ele escolhe para ir à votação dentro do parlamento português, e esse parlamento vai dizer, olha só, esse cara sim serve para ser o primeiro-ministro ou não. E falando de parlamento, né, a gente vê que no último domingo também tivemos uma coisa muito importante, né, pensando no futuro do parlamento português, que na esteira aí da eleição da direita, a gente teve o avanço da extrema-direita em Portugal, né? Por lá, né, o partido representante da extrema-direita é o Chega. Então, a gente vê que nas eleições lá eles tiveram cerca de 18% dos votos, né? Então, um avanço aí, eles tinham 12 cadeiras no parlamento e agora tem 48. Então, é um partido que vai ser muito importante para o próximo, né, primeiro-ministro aí de Portugal. O que explica o crescimento da extrema-direita em Portugal, né? A gente via isso em alguns países nos últimos anos, no Brasil aqui também, mas como a gente pode ver esse avanço aí, tipo de 12 para 48 cadeiras, o que explica esse avanço de 36 cadeiras aí em Portugal? É um avanço extremamente grande, um partido que quadruplicou o seu tamanho dentro do Congresso, dentro do Parlamento de Portugal. É um partido que agora, inclusive, está reclamando participar do governo. Lembramos aqui que a centro-direita ganhou, tem o maior número de votos, mas não consegue ter maioria para governar sozinha, então ela vai ter que compor com alguém ou contar com os acordos com outros partidos. E nesse momento, o Chega, que é esse partido que cresceu tanto, está reclamando, vez e voto, de participar no governo de Portugal. Alguns países da Europa têm o costume, daqui a pouco eu explico a questão desse crescimento do partido Chega, mas alguns partidos aqui da Europa e sobretudo os partidos de centro-direita e de centro-esquerda, os socialistas e os liberais, criaram, de alguma forma, um cordão sanitário para evitar que os partidos de extrema-direita cheguem aos governos, né? Isso está acontecendo na Alemanha, aconteceu na Alemanha, aconteceu também na França e outros países também, aqui na Espanha também, de alguma forma, tentam frear que esses partidos não entrem no executivo, ou seja, que não façam parte do governo. No entanto, é uma vontade popular, porque essa vontade popular ela foi manifestada nas urnas. Um partido que quadruplica o seu tamanho é algo a se pensar. E por quê? Por que esse crescimento tão grande? E aí a gente tem todo esse movimento da extrema-direita que está passando pelo mundo, e não é um movimento que a gente pode deixar de lado de maneira alguma, porque o Brasil experimentou isso, a Argentina experimentou isso. A gente tem agora nos Estados Unidos a eleição do Donald Trump, que apesar de ser pelo Partido Republicano, tem traços absurdos de extrema-direita, e os discursos são sempre os mesmos. Combate à imigração, uma visão pseudo-nacional, ufanista, de uma visão de um passado comum glorioso da nação ou do país, e um conservadorismo que salta aos olhos pela falta de limites e de respeito com a diversidade das pessoas, né? Esse modelo de discurso, ele passou por todos esses movimentos de votação que aconteceram no mundo nos últimos tempos. Para a gente ter uma ideia, o Brasil também teve isso com o Jair Bolsonaro. A pauta que foi defendida pelo Jair Bolsonaro era essa pauta, né, de Deus, Pátria e Família, a mesma de Javier Milei, e o Chega vai com essa mesma pauta. Aí a gente vai ter que fazer um exercício daqui para frente de entender por que a população
optou por esse discurso, né? E aí já existem vários analistas que estão tentando entender o que está por detrás dessa mudança no pensamento da população com relação a isso. No caso específico de Portugal, é muito curioso porque Portugal não tem tantos problemas com a imigração que foi pauta desse partido, do partido Chega. E eu explico aqui para a gente poder entender muito bem, porque Portugal não tem uma comunidade islâmica, uma comunidade islâmica muito grande. Não tem. Ela é relativamente pequena em comparação com outras comunidades de expatriados que estão em Portugal. No entanto, o discurso do Chega é um discurso de luta contra a islamização de Portugal, contra essas pessoas esse inimigo comum que está do lado de fora e que, quando vem, tira o nosso trabalho, tira a nossa casa, faz com que a inflação suba, com que a violência suba. Mas aí o curioso é porque Portugal não tem uma comunidade islâmica tão grande e nem destino dos fluxos migratórios que acontecem aqui na Europa, do Oriente Médio ou do Norte da África, dos países da África subsaariana, que são países majoritariamente islâmicos, não é? Mas esse discurso colou de uma forma absurda. Inclusive, a província do Algarve, que é a que está mais embaixo em Portugal, e aqui a gente lembra sempre, né, daquelas aulas de história que a gente tinha no Brasil, do Reino Unido de Portugal, de Brasil, Portugal e o Algarve, que é essa região hoje do Algarve, ela mudou completamente de cor. Ela era uma região majoritariamente socialista e, dessa vez, o Chega ganhou nessa região inteira. É algo extremamente preocupante do ponto de vista, eu diria, do ponto de vista humano, porque esse discurso é um discurso que vende muito bem, porque ele tem uma fala muito mole, palatável aos ouvidos das pessoas e que as pessoas costumam se identificar com esse discurso. A gente teve esse exemplo e aqui cabe fazer e reiterar o mesmo discurso que fez Jair Bolsonaro quando da eleição de 2018. É o mesmo discurso que ele continua repetindo aí no Brasil. Essa ideia do inimigo comum, da deturpação, da deterioração das famílias e do roubo, entre aspas, de todas as oportunidades dos nacionais por um ente estrangeiro, pode ser desconhecido ou não, que nesse caso não é desconhecido no caso de Portugal, porque se trata de atacar de forma muito clara as pessoas muçulmanas, os islâmicos, né? E é o mesmo discurso que corre por Espanha, por França, por Itália, por Alemanha, sempre atacando ao imigrante. Professor, daqui a pouco nós vamos comentar mais, né, sobre as consequências desse discurso, inclusive possíveis consequências para os brasileiros, né? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Pauta 1. Estamos de volta com o Pauta 1 e hoje estamos conversando sobre as eleições em Portugal, no parlamento português, a vitória da direita e as consequências para o Brasil e para outras nações no mundo também. Para isso, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Hugo Tomazetti. Hugo, nesse bloco eu queria que você começasse explicando para a gente os conflitos, né, que emergem neste contexto lá em Portugal. Apesar desse avanço da direita, sozinhos eles não conseguem, né, exercer o poder. E há uma dificuldade, inclusive, de conciliação entre os representantes da direita, né? Da direita com a extrema-direita, e há essa dificuldade de fazer alianças, correndo risco, inclusive, do presidente português ter que convocar novas eleições. Por que essa harmonia está tão difícil de ser alcançada? Olha, essa harmonia ela é difícil de ser alcançada em qualquer modelo parlamentarista que não seja bipartidário. Vamos lá de novo com uma aulinha rápida aqui sobre o modelo parlamentarista. Basicamente, aqui na Europa, e também vale para os Estados Unidos, que apesar de não ser parlamentarista,
é bipartidário? Dois partidos grandes, um de centro-direita, socialista, costuma ser, e outro de centro-direita, costuma ser mais liberal, se vão trocando de lugar na administração do Estado, né? São dois partidos, então eles têm a maioria e costumam governar. O que aconteceu nos últimos anos foi o surgimento de outros partidos mais pequenos, menores, e que, com o tempo, passaram a ter muita força política. Portugal não é diferente. O partido Chega é um partido novo. Esse partido se funda a partir de dissidentes do Partido da União Democrática Nacional, desse partido de centro-direita. A partir daí, o que a gente tem é a figura de partidos pequenos que os poucos votos que tem, nesse caso não é porque tenha poucos votos, nesse caso dessas eleições, mas porque agora formar uma maioria absoluta sem ter que compor com partidos, seja eles de qualquer espectro que for, fica mais complicado nesse modelo parlamentarista. E aqui a gente não pode se assustar. É natural, costuma acontecer que demore muito a se formar um governo depois das eleições e, no caso de não conseguir formar esse governo, se convocam outras eleições e se chama a população de novo ao seu direito de exercer a democracia a partir do voto. Para a gente ter uma curiosidade, os Países Baixos, a Holanda, que é mais conhecida como Holanda, demorou 4 meses em formar governo, 4 depois das eleições. Ou seja, para a nossa cabeça, para a cabeça do brasileiro médio, da brasileira média, quase um absurdo, né? Porque a gente tem eleições em outubro e em janeiro todo mundo toma posse e o barco vai para frente. Aqui não, demora bastante para formar governo. Isso acontece no Reino Unido, isso acontece na França, na Itália, ou seja, em todos os países que são parlamentaristas. Qual é a maior dificuldade agora? Esse partido que ganhou, a União Democrática Nacional, não vai conseguir ter maioria para para colocar esse governo de pé. E podem acontecer duas coisas. Ou não se forma governo e se convocam eleições a partir do presidente da República, ou, inclusive, se forma governo a partir de alguns acordos. E, olha, aqui entre nós, ok? Os acordos costumam ser cumpridos, né? Os acordos que se fazem antes da legislatura, eles são assinados entre os partidos e eles costumam ser cumpridos. Mas se alguma coisa acontece no meio do caminho e esses acordos deixam de existir, por exemplo, uma votação para um orçamento do país, o próprio primeiro-ministro pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Não costuma acontecer com muita frequência, mas é assim. A hombridade ligada à execução como eu posso explicar isso para vocês de uma forma mais fácil? Eu só posso governar dentro de um modelo parlamentarista a partir do momento em que eu tenho a confiança do parlamento e da população. Se o parlamento começa a me dar sinais de que não vai votar comigo, eu simplesmente dissolvo o parlamento e convoco novas eleições. Por quê? Porque eu quero escutar as pessoas para formar outro governo, para que outras pessoas entrem nessa legislatura. Isso não quer dizer que são pessoas diferentes, mas é para poder mudar um pouco essa balança. A extrema-direita, o Chega, em Portugal, nesse momento, tem uma voz bastante potente, porque é a terceira força do país. As rodas de conversa para formar o governo já começaram em Portugal. O presidente da República ele chama os líderes de todos os partidos do menos votado para o mais votado, nessa ordem, para depois propor esse candidato que vai ser o candidato a primeiro-ministro. Tudo indica que ele vai indicar o candidato da União Democrática Nacional, desse partido de centro-direita. Agora a gente vai ter que esperar isso aí, a gente tem que fazer esse exercício de esperar para ver qual vai ser a reação, tanto da União Democrática Nacional quanto do Partido Socialista, se eles vão entrar num acordo como o que se costuma chamar aqui na Europa de partidos de Estado, que são os partidos históricos, e vão fazer com que o governo aconteça, ou se não vão chegar num acordo e se vai ter que se convocar novas eleições. Um exemplo, aqui na Espanha, o partido que ganhou as eleições, entre aspas, ou seja, que teve mais votos, não mais cadeiras, mas mais votos em proporção, foi o Partido Popular.
ele não conseguiu formar governo. Por quê? Porque a segunda força, que era o Partido PSOE, o Partido Socialista, não apoiou essa candidatura e, mesmo com os votos da extrema-direita, esse partido, o Partido Popular, não ia conseguir governar. O que aconteceu? O rei, porque a Espanha, apesar de tudo, é um reino, o rei propôs como segundo candidato o segundo colocado, nesse caso, Pedro Sánchez, do Partido Socialista. Esse sim conseguiu fazer uma coalizão com outros partidos, com partidos mais pequenos, para poder governar. Mas aí eu conto para vocês: o governo acontece por diferença de um voto. Um voto. Com um voto contrário, as leis não passam, o orçamento não acontece, e é o mesmo que pode acontecer em Portugal. Pois é, professor, e até entrando nessa questão da esquerda, dos socialistas, eles podem... Eu pessoalmente acompanhei uma fala do Pedro Nunes Santos, que é o líder do Partido Socialista hoje, que ele entra mais no caminho da oposição, e isso pode promover meio que um caos político no país, em Portugal, né? E será que seria essa mesma a intenção, promover isso para trazer novas eleições e talvez o povo português repensar no que aconteceu agora nessas últimas eleições para buscar um novo caminho? Porque a Aliança Democrática, como o próprio nome sugere, é uma coalização, ela junta vários grupos, né? Só que ela também tem um posicionamento muito firme e até isso como uma preocupação, além com a população, de não estar próximo do Chega. Como é que pode se lidar isso? Como a gente pode prever no futuro como que vai ser essa formação de governo, se os socialistas vão realmente tentar promover essa mudança para, quem sabe, ter uma nova eleição? Vamos lá. Aqui, tentar fazer exercício de futurologia é um pouco complicado. Sim. Sempre existem dois caminhos. Ou meter fogo no parquinho e dizer não, não vamos aceitar, não vamos compor, não vamos fazer coalizão, vamos forçar a que aconteçam outras eleições. Mas aí, desse caminho A, pode sair o caminho A1, que é fazer com que as pessoas repensem o seu voto e façam com que a direita cresça e a extrema-direita cresça. Sempre pode acontecer isso. Ou o caminho A2, que é pensar, nossa, meu Deus, eu votei na extrema-direita, mas agora que eu vi o que esse pessoal está falando, eu posso repensar meu voto. Isso sempre é uma arma de duas caras, é muito complicado. Ou, dependendo do contexto, o governo pode compor, esse partido, o Partido Socialista pode compor, fazer um acordo com a União Democrática e falar, olha só, vocês podem governar. E a gente vai ficar daqui monitorando, e se alguma coisa der errado, a gente começa a travar o governo de maneira que vocês tenham que convocar outras eleições. Esse cenário B, ele pode acontecer a partir de um acordo do tipo, olha só, a gente vai deixar vocês governarem, nós, Partido Socialista, vamos deixar com que a União Democrática Nacional governe e vamos, não é compor nem estar com vocês, mas deixar que vocês governem com a obrigação de que vocês travem, criem e respeitem esse cordão sanitário para evitar que a extrema-direita cresça e que ela entre no governo. Esse é um dos caminhos. Aí vai depender muito mais da União Democrática Nacional seguir ou não essa pauta para que os socialistas reajam. De novo, eu vou continuar fazendo esses paralelos com a Espanha, porque a Espanha passou por um momento igual faz muito pouco tempo, né? Quando da formação do governo de Pedro Sánchez, o Vox podia ter apoiado o Partido Popular. Vox à extrema-direita, o Partido Popular centro-direita, eles podiam ter se juntado para fazer o governo. Só que a Europa inteira, e aí vem inclusive das próprias instituições da União Europeia, tendem a defender esse cordão sanitário com relação à extrema-direita, e por razões óbvias. Tudo que a extrema-direita fala e defende vai num caminho que é muito perigoso para a própria existência da democracia. Eu acho que aqui a gente não precisa entrar nesse caminho para detalhar o que a extrema-direita costuma propor. O Brasil está aí investigando uma tentativa de golpe de Estado
saída de dentro do Palácio do Planalto faz pouco tempo. E a extrema-direita, ela caminha para isso. Ela caminha para isso, para esse modelo totalitário de Estado. Daí a ideia de fazer cordões sanitários e evitar com que esse pessoal chegue ao governo. Como eu disse, a gente tem aqui dois caminhos. Ou toca fogo no parquinho e diz que não vai, vamos ter que convocar eleições de novo, ou a gente faz um acordo e tenta ver como é que isso vai acontecer daqui a pouco. Para terminar, aqui na Espanha, o governo se compôs com vários partidos, inclusive partidos independentistas, porque aqui na Espanha, a Espanha, além de tudo, tem essa característica, essa particularidade, porque existem partidos que são independentistas, existem regiões que querem declarar independência, existem uma série de fatores socioculturais que fazem com que a Espanha seja um pouco mais particular que Portugal. E essa composição com esses partidos que são independentistas é muito complicada. O governo aqui funciona voto a voto, votação a votação, dizendo de uma forma mais clara. Votação a votação, porque dependendo da votação, e aí tem que voltar atrás e fazer um acordo novo, e isso acaba gerando uma exaustão na própria legislatura. E não é muito bom para o próprio país. Só para deixar claro aqui para o nosso espectador, né? Isso não faz com que o país pare de funcionar, tá? É bem curioso. Inclusive, entre os espanhóis e os portugueses, existe sempre uma piadinha do tipo: quando não tem governo formado, o Estado funciona muito melhor do que quando tem governo governando. É um contexto muito diferente daquilo que nós aqui no Brasil estamos acostumados. Então é importante o senhor trazer essa explicação para quem está acompanhando a gente entender do que estamos falando e como que esse povo português, europeu em geral, né, lida com essas questões tão distantes de nós, mas que nos afetam de forma direta muitas vezes, né? Inclusive, esse vai ser o assunto do próximo bloco. Vamos entender melhor como que os brasileiros que vivem em Portugal podem ser afetados e como que a visão sobre o país pode também ser afetada em relação a outras nações da Europa e do mundo. O Pautão vai para um rápido intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Pauta 1 e no programa de hoje estamos conversando sobre as eleições no parlamento português e o avanço da direita no país. Agora vamos conversar com o professor Hugo e entender melhor como toda essa situação afeta os brasileiros que moram no país. Mas antes de nós continuarmos com a conversa, vamos ouvir o depoimento da jornalista e professora Maíra Streit. Ela mora em Portugal já há 5 anos e mandou seu depoimento. Vamos ver. Essa questão da extrema-direita é algo que a gente tem acompanhado com muita atenção. É uma tendência crescente nos últimos anos, especialmente com o Chega, que é um partido de extrema-direita que começou ali por volta de 2019, elegeu 1 deputado, depois 12 deputados e agora 48 assentos no parlamento. Então, a gente percebe um aumento muito significativo e que é impossível a gente não acompanhar com certo temor, porque é de fato um discurso bastante extremista, que prega a segregação, a intolerância e que elegeu o imigrante como o inimigo número 1 da nação. Então, é impossível acompanhar isso de forma tranquila, principalmente porque a gente começa a ver a repercussão disso no dia a dia. Então, de fato, as pessoas estão se sentindo cada vez mais legitimadas para colocar para fora uma visão bastante preconceituosa. O que eu vejo agora é um fortalecimento dessa imagem do imigrante como inimigo, como alvo. Então, isso acaba acarretando em situações mesmo de agressões verbais, agressões físicas, né, situações extremamente ameaçadoras para nós. Então, como eu disse, eu começo a ver coisas muito diretas, né? Anúncio de emprego que fala só para nacionais, anúncios de apartamento, não aceitamos brasileiros. Eu vivi uma situação muito recente, eu dou aulas para crianças, de uma mãe dizer, você não vai fazer essa aula porque a professora é brasileira. Então, assim, as pessoas de fato estão descaradamente mais preconceituosas, ou pelo menos mais assumidas.
nesse sentido, e eu acho um caminho bastante perigoso. Portugal, de maneira geral, vive um momento difícil, né, de muita instabilidade econômica para todos, né? Então, a questão da habitação está muito séria, a inflação alta, os preços altos, poder aquisitivo muito limitado, né, em relação aos salários, aqui em Portugal. Então, de maneira geral, as condições de vida estão difíceis para todos, né? Agora, o que eu vejo é uma força política se aproveitar desse momento de instabilidade social, política e econômica para vender a imagem, né, de salvadores da pátria e, como eu disse, para eleger um inimigo a ser combatido para que esses problemas se resolvam. É uma visão extremamente simplista e demagógica que a gente sabe que não resolve, que não leva a nada, mas as pessoas embarcam nessa onda inconsequente. Elas querem ter alguém que indique um caminho, é um voto de protesto, mas a gente sabe que o voto tem consequências, consequências muito graves e muito práticas no nosso dia a dia. Então, o temor é esse: as pessoas estão votando de uma maneira um pouco inconsequente, achando que encontraram finalmente a solução para os problemas, mas a gente sabe que o cenário é mais complexo que isso, né? Não existe uma solução tão mágica como essas pessoas tendem a acreditar. É algo que parece pequeno, né? É só ir lá assinar um xizinho na urna, mas não é só isso. Somados, esses votos têm grande poder de mudar realidades. E é nesse momento que a gente está agora. Pois é, professor, a gente viu aí o depoimento da Maíra, né, e a gente, nesse assunto sobre os imigrantes, a gente sabe aqui que os brasileiros são os únicos imigrantes que têm direitos políticos, né, de votação nas eleições portuguesas. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre esse fenômeno do avanço da extrema-direita, né, com esse discurso xenófobo contra imigrantes, né. A gente tem, por exemplo, a eleição do Marcos Santos, né, eleito deputado pelo partido de extrema-direita, o Chega, na região do Porto, e os brasileiros eles tiveram uma forte influência, né, para a eleição da extrema-direita, para esse avanço da extrema-direita lá em Portugal. A gente passou por isso recentemente, né, o Brasil está vivendo um momento assim ainda, né, a gente está com outro tipo de governo hoje, mas a gente ainda tem resquícios desse governo, ainda estamos vivendo ele. O bolsonarismo brasileiro, ele tem influência nesse avanço da extrema-direita em Portugal, considerando aí a participação dos brasileiros que vivem em Portugal nas eleições? Sinceramente, eu como professor e como analista não gostaria de ter que usar a palavra bolsonarismo, mas ela já existe, é um movimento que está aí. É asqueroso, mas é algo que está aí. A gente vai ter que trabalhar por décadas, talvez, para poder deixar tudo isso na história. O bolsonarismo em si, ele não é um movimento que influenciou as eleições em Portugal, mas o bolsonarismo está dentro dessa macro criação da extrema-direita, que alguns jornalistas chamam de internacional da extrema-direita, né? E aí tem o trumpismo, tem o bolsonarismo, tem o caso do Javier Milei, tem o caso da Giorgia Meloni na Itália, enfim, de uma série do Abascal aqui na, que é o líder do Vox aqui na Espanha, ou seja, é um movimento internacional dessa, e como disse a professora, a extrema-direita sempre vai trazer soluções muito simplistas para ir apontando sempre a culpa para o terceiro, para outra pessoa que está fora, para resolver os problemas que são problemas extremamente complexos da própria sociedade, que vem daí de sofrer. Hoje, concretamente, nesse mês de março, né, a gente já está aí com 4 anos desde a declaração da pandemia da Covid-19, ou seja, os resquícios continuam. E, claro, como o Chega, igual que todos os outros partidos e o discurso da extrema-direita sempre fazem isso, que é escolher um inimigo comum, e nesse caso é o imigrante, a pessoa que vem de fora, aquele que vem do lado de lá das fronteiras, como inimigo, o Chega não fica atrás, mas com uma curiosidade. O Chega, como eu disse antes, ele elegeu como inimigo esse imigrante islâmico, esse imigrante de raiz cultural muçulmana, de raiz cultural islâmica ou muçulmana. Por quê? A maior comunidade de imigrantes em Portugal é brasileira. É brasileira por uma série de fatores, inclusive pela comodidade do idioma. Então,
muito mais fácil. E com o boom que Portugal teve de uma retomada de crescimento nos últimos anos, a imigração de brasileiros para Portugal foi bastante alta. Muito bem, a partir dessa imigração super alta, é claro que a gente tem aí um corpo de pessoas que se naturalizou, que pediu a nacionalidade portuguesa e que, claro, adquiriram direitos políticos em Portugal, inclusive com a eleição de um deputado brasileiro, né, nesse parlamento agora. Muito bem, essas pessoas votam. Então, o que a extrema-direita faz? Olha só, o inimigo não são vocês, brasileiros, porque vocês compartilham com a gente alguns traços culturais. Existe uma raiz comum dentro daquele ufanismo. Existe uma raiz comum entre vocês, brasileiros, e nós, portugueses. Portanto, os inimigos são os outros. No entanto, dentro da realidade portuguesa, nesse momento, quem vai para a rua em Lisboa, no Porto, no Algarve, sabe que a xenofobia com os brasileiros é alta, gerando violência, inclusive física, além da violência verbal e todas as outras. Por quê? Porque na cabeça de um português de extrema direita, o brasileiro também é uma pessoa que está acabando com a economia, que está tirando a oportunidade de trabalho dessas pessoas, dos portugueses nascidos em Portugal, etc. Aí está o grande problema, porque a jogada foi, inclusive, uma jogada um tanto quanto inteligente por parte do Chega. Eu falo para os brasileiros expatriados que estão agora em Portugal, olha só, o problema não são vocês, vocês são imigrantes. Vocês são imigrantes, mas o problema não são vocês, são os outros, são os islâmicos. Só que o caminho que a gente já sabe que costuma acontecer é o seguinte: vocês não são um problema, mas não são um problema agora. Se a gente consegue ir para o governo e fazer mudanças e continuar crescendo, daqui a pouco vocês viram o problema, porque as soluções que a extrema-direita apresenta não são soluções, são falácias, é pura demagogia. A gente acabou de falar disso aqui, né? As soluções sempre muito simples para problemas que são super complexos. Então, no caso de que a extrema-direita em algum momento entre no governo, ela não vai conseguir dar resposta para os problemas sociais que geraram a chegada dela ali. Ela não vai dar resposta para a falta de moradia, para a inflação, para a economia, nada disso. Para a insegurança, não vai dar. E, lógico, quando ela não conseguir dar essa resposta com soluções, ela vai mudar o inimigo. Então, se o inimigo, naquele momento, era o imigrante islâmico, agora passa a ser o imigrante brasileiro, porque a segunda é a maior a maior comunidade de imigrantes que tem em Portugal. Obviamente, a extrema-direita usa nesse momento, e aqui sim, a palavra é essa, é usar os brasileiros imigrantes que estão em Portugal como massa de manobra para depois colocá-los como inimigos. E aqui, inclusive, fica um tom de crítica. Eu quero deixar uma crítica muito clara, porque o brasileiro nacionalizado, ele continua sendo brasileiro. Eu sou expatriado, eu também sou espanhol, mas eu continuo sendo brasileiro, eu nunca vou deixar de ser brasileiro, eu nunca vou deixar de ser um imigrante. Se na minha cabeça entra isso de que agora que eu sou nacional, eu tenho todos os direitos políticos aqui na Espanha ou em Portugal ou em qualquer outro país, e isso me faz ser melhor que qualquer outro tipo de imigrante, você está completamente enganado. Você está completamente enganado, porque na primeira oportunidade que alguém tenha de te apontar o dedo, vão te apontar o dedo. Então, aquele brasileiro que se fez português ou que tem mais de 10 anos que está em Portugal, que conseguiu construir sua vida a duras penas ali, e que agora aponta o dedo para falar, não, você imigrante que está aqui e que está irregular porque chegou como turista e tentou a vida, enfim, por todos esses motivos que as pessoas ficam irregulares nos países. Você é o problema, eu não. Porque eu vim legal, eu estou aqui, eu tenho a minha documentação, então, portanto, eu sou muito melhor que você. Essa pessoa está completamente equivocada. Essa pessoa, ela merece desprezo. Sinceramente, um expatriado que chega nesse nível, ele merece desprezo. Isso aconteceu, muitas pessoas estavam aí, muitos brasileiros estão filiados ao Chega. Tem um deputado, muita gente estava nos protestos na rua contra a imigração em Portugal. Brasileiros contra a imigração em Portugal. Isso vai voltar de novo àquilo que a gente acabou de falar.
Primeiro, eu aponto para os de raiz cultural islâmica. Depois, quando o problema ficar pior, aí os brasileiros vão entrar na mira. Isso é um contraste muito grande, né, com a realidade que acontece em Portugal mesmo, porque, como você destacou, a maioria de estrangeiros são brasileiros, 40%, segundo os últimos dados que a gente tem conhecimento, quase 400 mil brasileiros legais já, que têm a dupla nacionalidade, têm os direitos políticos, podem participar da política de uma forma mais participativa mesmo, né, em Portugal. E os brasileiros são muito importantes para a economia portuguesa. Queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, porque Portugal, 10 anos atrás, 5 anos atrás, não muito tempo atrás, abriu as portas para os brasileiros porque ele precisa de mão de obra. Em contraste com isso, tem esse discurso que eles estão tirando espaço, mas na verdade está precisando de mais brasileiros, de mais gente, não só brasileiros, mas de mais gente realmente porque a população portuguesa está envelhecendo. A população europeia como um todo está envelhecendo e Portugal não fica atrás nessa história. E aí, aqui está a idiosincrasia de pessoas que ou fizeram o processo de imigração completamente regular, ou de pessoas que imigraram em algum momento de forma regular e passaram a estar irregular e logo depois conseguiram se regularizar. O termo nem existe, apesar da extrema-direita gostar de usar legal e ilegal, não existem pessoas, não existem imigrantes legais e ilegais. A pessoa pode estar irregular ou regular, ponto. A mão de obra é extremamente necessária na Europa inteira. A Europa está envelhecendo, os níveis de natalidade aqui caem todos os anos. Como a gente vai conseguir manter a economia desse continente que está ficando velho sem mão de obra? É a partir da imigração. Daí a gente volta de novo para soluções, para os factóides de soluções que a extrema-direita aponta. Ok, e aqui eu confesso para vocês, até chego aqui um pouquinho mais perto, a vontade que eu gostaria na minha cabeça era de, num mundo paralelo, fazer esse experimento social. Ok, imigrantes são um problema, então a gente vai tirar todos os imigrantes do país e deixar vocês governarem só com as pessoas que são nacionais, de acordo com vocês, que são as que têm todos os direitos possíveis, para ver aonde vocês vão chegar. Porque, sinceramente, a economia portuguesa funciona porque os brasileiros que vêm por imigração, seja regular ou irregular, estão trabalhando e gerando economia, gerando renda, gerando produção, sobretudo em trabalhos que são trabalhos que portugueses não vão fazer. O problema da segurança, da moradia, são problemas que o Estado tem que enfrentar de forma muito clara e não é por conta do número de imigrantes, senão por uma má gestão pública do que foi feito nos últimos anos. Isso acontece em todos os países. A Espanha passa pelos mesmos problemas. E aí tocar a culpa nos imigrantes chega a ser desumano, porque na hora de fazer o serviço braçal, quem vai fazer é o imigrante. E quase sempre o imigrante irregular. E aqui a Europa e esses países, bom, em Portugal e os demais países da Europa, se assemelham muito ao que acontece e é o discurso de Donald Trump agora nos Estados Unidos, de fazer expulsões em massa de imigrantes. A economia sem imigrantes não funciona. Isso está bastante claro para todo mundo. Portugal tem um desafio. A população é muito velha. A população está envelhecendo ainda mais. E o governo tem que manter o sistema de aposentadoria, o sistema de saúde, ou seja, tudo isso precisa de gente trabalhando. Tem imigração? Não tem como. Bom, professor, é realmente como o senhor bem disse, né? Um contexto complexo, onde envolve várias variáveis, muitas delas que não são controláveis, né? É difícil fazer exercícios do futuro, mas para a gente entender esse contexto é importante olhar para trás, entender, né, os discursos que vêm ganhando força, a situação dos brasileiros que, como você disse, a Maíra disse, né, vêm sendo alvos de discursos xenofóbicos. Essa é uma tendência que vem aumentando no país, em Portugal, em diversos também pontos da Europa e do mundo, né, por que não dizer. Mas eu queria te agradecer por contribuir para o nosso debate, para o nosso entendimento aqui no Pauta 1 e convidá-lo para voltar mais vezes. Afinal, a
situação ainda não está encerrada, né? A gente precisa saber quais vão ser os próximos passos, que tipos de alianças vão ser formadas. E nós te agradecemos, por enquanto, para entender o que está em jogo, né? Muitíssimo obrigado. Estou à disposição de vocês para a gente poder entender um pouquinho, com uma visão crítica, o que está acontecendo não só em Portugal e na Europa, mas também em todo o mundo. Um grande abraço a todos. É isso. E a você, muito obrigada por conferir mais um Pauta 1. Nós te esperamos nos próximos episódios. Até lá!